São exatamente 10 horas e 56 minutos do dia 19 de janeiro e eu tenho que publicar esse vídeo hoje ainda, dia 19 de janeiro, então não sei que horas que você tá vendo esse vídeo, mas ele sai ao meio-dia e 15. Toda segunda-feira, meio-dia e 15, toda quinta-feira, meio-dia e 15, tem vídeo novo aqui no meu canal. E de vez em quando eu tenho publicado vídeos com pouquíssima edição ou quase nenhuma edição. Um conteúdo assim um pouco mais natural. E eu quero falar sobre essa minha experiência, como que isso aumentou o engajamento do meu público, mas eu não vou ficar muito apegado a números não. Vou te mostrar até coisas que você pode analisar para ver se isso vale a pena ou não. E o que eu tenho percebido é que muita gente tem investido nesse formato um pouco mais espontâneo. O que não significa que todo conteúdo que é produzido de forma assim, numa única gravação, né, num único take, são conteúdos totalmente espontâneos, porque dá para colocar um teleprompt aqui na nossa frente e, sinceramente, eu não uso teleprompt para gravar nenhum vídeo meu, eu não fico lendo textualmente, palavra por palavra de tudo que eu falo. Eu sou uma pessoa que escreve roteiros em forma de tópicos, eu posso até te mostrar isso aqui, porque apesar de eu não estar usando, eu não estou editando esse vídeo não vai ser editado do ponto de vista clássico, eu vou te falar sobre essa questão ainda, eu tenho algumas estruturas prontas para garantir que o meu conteúdo vai ser de boa qualidade e que eu vou entregar exatamente aquilo que eu quero. Então eu tenho um Stream Deck, mas você não precisa de uma ferramenta dessa aqui, se você não quiser, dá para fazer pelo celular ou então simplesmente com o controle do seu mouse, porque eu gravo os meus vídeos também pelo OBS Studio, eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre todo o meu processo de gravação, mas eu tenho alguns atalhos aqui para eu poder indicar o que eu quero fazer. Então, se eu quero compartilhar a minha tela com a minha câmera, eu aperto esse botão e automaticamente troca para a minha tela aqui com a minha câmera no canto. E eu tenho um roteiro, lógico, eu tenho aqui tópicos que eu acho que são importantes, que eu preciso falar, inclusive qual vai ser a minha conclusão sobre esse tema, e eu já tô me adiantando spoilers sobre esse assunto. E eu acho que isso tem deixado o meu conteúdo um pouco mais espontâneo, mais natural, porque, sinceramente, quando eu tô produzindo, e agora eu tô falando da minha opinião, do que eu olho pro meu canal e quando eu percebo o meu público, e aí você também tem que perceber o seu público, porque não adianta você querer fazer um formato de conteúdo que não engaja, ou que o seu público não quer ver você fazer vídeos daquele jeito. Então, a primeira coisa que você tem que anotar é, isso não serve para todo mundo. Isso não serve para todo tipo de conteúdo que você publica no seu canal, isso não serve para todo tipo de conteúdo que eu publico aqui no meu canal. Por exemplo, eu publiquei recentemente um tutorial mostrando como eu tenho feito as minhas thumbnails, as minhas capas usando uma inteligência artificial. Como é um passo a passo, é um tutorial, eu tenho que ficar trocando de tela, eu tenho que ver se funcionou, eu tenho que verificar tanta coisa que eu preciso editar, eu tenho que gravar parte por parte. Eu preciso ter certeza de que o meu roteiro tá muito bem segmentado, que as pessoas vão entender passo 1, passo 2, passo 3. Então veja, não dá para fazer isso sempre. Mas, dependendo do assunto, sim, eu consigo, quando eu quero conversar com o meu público. Então depende muito do nicho, do tipo de conteúdo que você quer entregar e se o formato cabe pro que você está apresentando pro seu público. Então essa é a primeira coisa que você tem que observar, tá bom? Segunda coisa que você tem que observar, para mim, é a velocidade de produção. Dependendo do tipo de conteúdo que eu quero produzir aqui no meu canal, e se eu tenho tudo muito bem estruturado no meu roteiro, passo a passo, eu agilizo a entrega do meu conteúdo. Eu deixo ele muito mais dinâmico, mais natural, orgânico, o público vê mais naturalidade, que é o ponto que eu estava falando antes, que é um problema no meu canal, isso é um problema pro meu canal, pro meu estilo, pra mim. Eu, Marcos, não sou uma pessoa muito natural quando eu edito demais os meus vídeos. Eles ficam muito sisudos, muita gente comenta aqui no meu canal que eu sou muito sério, que às vezes eu sou muito impositivo na maneira que eu falo e tal. Então, eu já percebi que nas minhas lives que eu faço toda terça-feira, 8 horas da noite, toda sexta-feira às 10 horas da manhã aqui no canal, tirando dúvidas dos inscritos, então já clica no botão de inscrever-se, eu percebi que o meu público gosta muito mais do Marcos da live, sem edição, do que do Marcos dos vídeos com edição. Seja um vídeo tutorial ou não. E eu gosto de entregar esse formato assim um pouco mais natural também. Porque isso dá mais espontaneidade. Dependendo do tipo de conteúdo que a gente produz, é importante que o público perceba que você está fazendo aquilo de maneira mais espontânea e não tão robótica, que às vezes o roteiro, ou então você querer fazer tudo muito certinho, muito quadradinho, palavra por palavra, quebra um pouco da experiência do nosso público.
O Mildinho, o nosso gato, eu fechei a porta, porque eu tô... Aqui, ó, se eu virar a câmera aqui, vocês vão ver que tem uma porta aqui, ó. Eu poderia simplesmente ter trocado para outra câmera. E o Mildinho, viu que a porta tá fechada? Mildinho, vem cá. Gente, isso aqui foi totalmente improviso. Ele não gosta que fecha portas, né, Mildinho? Não pode fechar a porta na minha casa. E aí eu vou soltar ele, peraí. Por falar em espontaneidade, é exatamente isso que acontece. Eu acho que essa é uma parte legal também de quando você está produzindo um conteúdo sem muita edição, sem muita firula. Porque você pode deixar até alguns erros, lógico, erros grotescos e tal, essas coisas, você tem que corrigir. Por exemplo, se eu falar aqui alguma bobagem, é lógico que eu vou cortar porque não cabia no vídeo, ou então porque eu passei uma informação errada. É lógico que eu jogo isso aqui na edição e tiro esses trechos. Alguma edição vai ter, mas aí eu já tô me adiantando no meu roteiro. Então, espontaneidade deixa o conteúdo mais natural. O público também sente que você está sendo mais, mais real. Ainda mais nessa tendência toda de conteúdo produzido por inteligência artificial. Tudo é voz robótica, tudo é muito certinho, sabe? Deixar as coisas um pouco mais humanas, eu acho que isso é importante também, tá? Manter um estilo de conversa mais livre, mais informal, mas sem perder o foco no tema. Por isso que o roteiro também é importante. Eu tô olhando aqui pro meu roteiro. Você não pode se perder do tema, porque senão a pessoa também entra no vídeo e fala, poxa, mas o que era mesmo que essa pessoa queria falar? Poxa, o que tá aqui no título, ele não tá entregando, ele não tá explicando. Eu tô falando da minha experiência para que você olhe também para sua realidade como criador de conteúdo e faça caber esse formato. Não significa que eu faço sempre esse formato de conteúdo, mas às vezes eu quero ter um conteúdo mais no estilo de conversa, que agilize a minha produção de conteúdo, que seja mais espontâneo. Lógico que outros vídeos isso não vai caber. Gera mais proximidade com o público, que aumenta também o engajamento. O que eu percebi que os meus vídeos que eu faço de forma mais natural, mais espontânea, tem mais comentário, tem mais like, tem mais compartilhamentos. As pessoas assistem por mais tempo. A retenção dos meus vídeos, em que eu estou falando de forma mais espontânea, aumentou assim absurdamente. A média no meu canal gira em 35, 40% de retenção. E aí, se você quer ver isso, você vai entrar em algum vídeo específico do seu canal. Tem algum erro aqui no YouTube. Então eu vou clicar aqui em um conteúdo de vídeo, vou pegar esse meu vídeo aqui mais recente, você clica no Analytics, e aí você vai rolar a tela e vai ver aqui a informação de retenção. Esse meu vídeo aqui teve uma retenção bem ruim, mas é porque eu tô falando sobre uma configuração, e aí as pessoas querem simplesmente ver a configuração e vão embora. Depois assiste, porque esse vídeo aqui é muito importante, tá? Configuração de segurança para o seu canal, tá? Para você não perder o seu canal. Mas ele tá aqui, 30%. Tá? Mas o normal para o meu canal é de 35%, 40%. E alguns vídeos em que eu falo de forma mais espontânea, tá girando ali mais próximo dos 45%. Então melhora um pouco, melhora quase 10% de retenção, o que aumenta ali 1 minuto, 1 minuto e meio, em que eu seguro a atenção do meu público. E se eu seguro a atenção do meu público por mais tempo, eu tenho mais like, mais comentário, as pessoas assistem outros vídeos. Você também pode estender os seus vídeos, aumentar a duração total do seu vídeo, sem parecer que você está forçando a barra. Isso aqui é muito perigoso, porque às vezes as pessoas querem aumentar a retenção, querem aumentar o engajamento, e pensam que, não, é só fazer um vídeo mais longo. Só que o seu vídeo poderia ter sido resolvido em 10 minutos, e você gravou 15, 20 minutos, e tem ali praticamente metade de conteúdo que é desnecessário. E o público não pode ter essa percepção. Essa questão da espontaneidade, de deixar o conteúdo mais conversacional, precisa fazer sentido também com o que você está ofertando para as pessoas, senão eles ainda vão perceber que você só está querendo enrolar. E se você segue um roteiro, segue um plano, é lógico, quando a gente está falando de forma mais natural, eu escrevi desse jeito no meu roteiro, normalmente a gente fala um pouco mais. É normal que você estenda ou explique uma coisa a mais, use mais exemplos do que você usaria se tem ali tudo muito roteirizado, ou se você vai jogar no editor, aí depois você olha e fala assim, podia ter cortado essa parte, isso aqui não é necessário. E aí você acaba cortando. O que não significa também que um vídeo gravado de ponta a ponta não tenha edição. Eu vou chegar nesse ponto porque tem pequenas edições e existem alguns truques que pode usar para os seus vídeos. Então, eu já falei disso. 6. Diversificar cenários. Isso aqui é muito legal. Eu já gravei dentro do carro, eu coloco a câmera no suporte de celular, e é lógico que você tem que ter um microfone, alguma coisa, né? Esse aqui é um microfone de lapela que eu uso bastante. Se você encontrar vídeos meus aqui no canal
gravados no carro, eu gravo com o meu celular, então eu coloco o celular lá no suporte, lógico, gravo com a melhor configuração que eu puder. Isso aqui é um microfone lapela que custa na faixa de uns 150 reais. É bem barato. Tem link aqui embaixo no card, vai aparecer aqui naquelas telinhas. E tem esse Holy Land Lark M2, que é muito bom também. Tem vídeos meus gravando no carro com ele, quando eu viajo eu levo eles, ou então esse aqui por ser bem mais barato, né, você não tem perigo de perder. Então se perder, tudo bem, lógico que 150 reais a gente não tá rasgando, né, mas você sofre menos se você perder um microfone de 150 reais, ou se ele estragar, ou se você arranhar. Essa minha caixinha aqui tá toda arranhada, não vai dar pra ver no vídeo, mas eu já tenho um cuidado maior com o Holy Land, porque é um microfone de 700 reais, né, então a gente acaba tendo um pouco mais de cuidado. Eu vou falar sobre equipamento daqui a pouco. Você consegue diversificar. Você consegue mudar o ambiente. Isso também passa uma impressão mais natural, mais espontânea para o seu público, dependendo do tipo de coisa que você quer conversar com eles, e te dá essa liberdade de nem sempre estar no lugar certo para gravar os seus vídeos. Eu só posso gravar se for aqui no meu escritório. Não. Eu posso gravar em qualquer lugar, desde que eu tenha o equipamento certo para isso. Sétimo ponto, ainda precisa de planejamento. Você precisa planejar, tem que ter roteiro, tem que ter organização, e não pode ser algo improvisado. Por quê? Você vai precisar de equipamento. E aí, dentro desse sétimo ponto aqui, eu quero falar um pouquinho da minha própria organização. O que acontece? Eu trabalho aqui na minha mesa, você não tá vendo, mas quem participa das minhas lives já viu isso aqui outras vezes. Eu tenho um computador com 3 telas. Então eu tenho um monitor ultra-wide, daquelas telas curvas, eu tenho um outro monitor de suporte aqui do meu lado, eu tenho um monitor do notebook, onde eu coloco a minha webcam, coloco o microfone, tá tudo conectado, e aí eu uso o OBS Studio para poder gravar e eu consigo trocar de tela. Então, se eu precisar, como eu quero falar para você aqui da nossa comunidade de criadores de conteúdo, se você quiser participar, deixa eu colocar aqui na tela, o link tá logo aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, é a nossa comunidade de criadores de conteúdo grátis. Você pode participar gratuitamente para interagir, trocar ideia, trocar experiências, conhecer outros criadores de conteúdo, conversar com essas pessoas, e ainda aprender, ser conhecido, outras pessoas te conhecerem. A gente tem um ranking de top criadores, então quanto mais você interage, mais você participa, você sobe nesse ranking de pontuação e aí as pessoas te conhecem mais, você deixa comentários e tudo mais. Você pode participar de graça. Se você quiser se tornar assinante premium, aí você ainda tem alguns benefícios. Dentre os benefícios, ainda tem acesso à nossa área exclusiva de membros, é porque eu não tô logado na minha conta aqui, mas tá vendo, ó, a gente tá gravando, e eu tô ao vivo, né? Então eu vou entrar aqui com uma conta minha para poder mostrar. A gente tem uma área de membros com conteúdo exclusivo só para os assinantes. E eu preciso digitar minha senha, mas eu não posso errar, né? Pronto, senha correta. Já entrei. Então, na área de membros, você tem conteúdos exclusivos que só os assinantes têm acesso. E além disso, sobre YouTube, lógico, e a gente tem ideias de temas. Você pode mandar as suas ideias de temas. E alguns temas já foram aprovados e outros já foram transformados em conteúdos. Então você ainda participa, dá ideias de conteúdos e eu gravo um vídeo exclusivo só para os assinantes. Então é bem legal, o link tá logo aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Então veja, eu tenho uma estrutura que eu consigo compartilhar a minha tela. Se eu quiser compartilhar o meu tablet, onde eu escrevo na tela também, tá aqui. Então eu posso escrever na tela. Tá aí? Tá aparecendo? Tá. Poxa, apareceu um negócio todo colorido. Não sei que texto, que cor que é essa, não. Tela do tablet. Tá vendo? Eu posso escrever enquanto eu tô conversando, gravando os meus vídeos. Eu também consigo compartilhar a tela do meu celular, se eu quiser, e aí eu preciso só mudar aqui algumas configurações da aplicação que espelha. O meu celular agora está espelhando o tablet, mas se eu preciso mostrar alguma coisa em algum aplicativo ou coisa do tipo, inclusive a nossa comunidade tem aplicativo para celulares Android, o que é bem legal, super fácil de usar. Eu consigo mostrar tudo isso. Lógico, eu tenho essa estrutura montada. Então, dependendo da situação, você tem que ter uma estrutura. Alguns tipos de conteúdo, basta uma câmera. Vou gravar no carro. Eu só preciso da câmera, dependendo do tema, do assunto, eu só preciso da câmera e do microfone. Dependendo do tipo de assunto que você vai publicar e quer conversar com o seu público, o que você precisa mostrar para sua comunidade, dá para fazer só com o celular e uma câmera. Ou melhor, só uma câmera e um microfone. O celular é a sua câmera. Ou então qualquer outra câmera profissional do jeito que você quiser. Tem que ter o equipamento certo para isso. Principalmente áudio. Garantir que a qualidade do áudio vai ser boa. Não funciona para todo nicho, isso eu já deixei bem claro, não vou ficar me repetindo.
Você pode fazer edições mínimas. Ah, isso aqui é o segredo. Existem algumas edições que você pode fazer. Se você fizer um silêncio muito longo, ou então tem algum barulho, né? Alguns dos nossos microfones acabam captando sons da nossa boca, ou se você tossir, alguma coisa, você pode cortar esse trecho na edição, fazer ali zoom in, zoom out, né? Aproximar a câmera e afastar a câmera por zoom, só para deixar o conteúdo assim mais interessante, mais dinâmico. Então você vai chamar a atenção de alguma coisa, você quer fazer alguma brincadeira, colocar ali um preto e branco, fazer alguma modulação da sua voz para chamar a atenção de alguma coisa, não tem problema. Essas pequenas edições só deixam o conteúdo mais dinâmico, mas não cortam aquele ritmo e a naturalidade do conteúdo. E, lógico, desde que não quebre também a imersão e a naturalidade proposta. Então você está fazendo um conteúdo que você quer trazer um outro tipo de imersão e de interação. Além de fazer correção de cores, melhorar o áudio, porque às vezes você está gravando num ambiente que tem, sei lá, ventilador, ar-condicionado, barulho de carro, gente conversando, você joga isso no editor, usa uma inteligência artificial para tirar esses barulhos, esses ruídos, essas coisas não tem problema. Não pode ser uma edição muito agressiva. Às vezes você quer colocar algum elemento gráfico, né? Você fala para as pessoas, olha, eu já fiz um vídeo sobre isso e tal, aí tem uma telinha que vai aparecer o vídeo. Ou então elementos do tipo joinha, se inscreva no canal, que você já está inscrito aqui com toda certeza. Existem algumas mínimas edições que você pode fazer, de novo, que não vão quebrar essa imersão e essa naturalidade do seu conteúdo. Então eu acredito que o conteúdo gravado num único take, ele é extremamente interessante. Ele parece muito mais esse estilo podcast, que o pessoal tem gostado bastante, né? A pessoa tá, poxa, ela tá conversando comigo, né? Parece, dá essa sensação, né, de que a pessoa tá do outro lado conversando com você, pelo menos é a sensação que eu tenho. Muita gente tem feito cortes das suas lives, eu faço cortes das minhas lives às vezes, e publicam isso. Ou gravam ao vivo, entre aspas. Você está ao vivo conversando com o seu público e percebe que tem certas partes daquele ao vivo que podem virar vídeos do seu canal, então você só faz aquele corte seco e publica como um conteúdo, ou então como um short. Gente, eu liguei o ar-condicionado e eu nem precisava, mas meu nariz já tá incomodando. Ai, ai. Quem participa das lives sabe como é que é, né? Cara, sinusite. O ponto mais importante aqui, minha conclusão, independente da forma que você vai criar os seus vídeos, o que importa mesmo é você entregar o que foi prometido. O que eu prometi aqui é falar da minha experiência como criador de conteúdo que tem editado menos os vídeos. De verdade, pra mim, o que melhorou é a percepção que o meu público tem de mim. Eu falei isso antes, né? Eu já falei. A percepção que o meu público tem é que às vezes eu sou uma pessoa extremamente séria, muito rígida, e quando eu faço um conteúdo um pouco mais espontâneo, as pessoas percebem que, não, peraí, tem o Marcos, produtor de conteúdo, o cara que tá só entregando, né, eu tô aqui entregando um conteúdo que eu preciso ensinar. E eu preciso ser sério na hora que eu tô ensinando. Mas você também pode interagir e engajar comigo, percebendo que, poxa, eu consigo ser mais natural quando é necessário, eu consigo entregar um conteúdo mais dinâmico, mais divertido, mais interessante, apesar de eu não ser uma pessoa super divertida. Mas pelo menos eu quebro aquela sensação que as pessoas têm de um conteúdo muito quadrado, muito rígido, muito pesado, muito denso. E eu quero passar essa sensação para os meus espectadores mais fidelizados, para as pessoas que conversam, interagem mais comigo. Você pode ver isso lá na nossa comunidade de criadores, o link tá logo aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Se você quiser, se torna assinante premium, e aí você vai ter conteúdos exclusivos. Mas entrega o que você prometeu. Sabe? As pessoas têm que ter certeza de que você não fez aquele formato de conteúdo simplesmente por fazer, tem que ter um propósito, tem que ter uma lógica. Tá vendo? Nesse vídeo aqui, era um vídeo que faz sentido eu falar de não editar, não editando esse vídeo. Seria estranho, imagina? Porque eu não tenho editado os meus vídeos, e aí, de repente, meu vídeo é todo editado, cheio de firulas, cheio de coisas. Esse aqui eu tô fazendo menos coisas. Eu teria feito alguns pequenos cortes, mas eu não vou fazer. Eu teria feito os exemplos, né, zoom in, zoom out, eu não vou fazer. Mas também precisa cortar algumas partes, tem que cortar o início e tem que cortar o finalzinho do vídeo, porque eu não vou fazer nem isso, tá? Não, acho que eu vou fazer, porque no início eu demorei alguns segundos para começar e provavelmente eu vou demorar alguns segundos para concluir aqui a gravação e também para ter certeza de que a qualidade do áudio tá boa, né? A correção de cores aqui minha não tá tão boa, mas é o meu normal aqui, é o meu padrão. Você entendeu a lógica? Eu acho que eu falei tudo, qual é a minha opinião. Eu queria deixar claro aqui um espaço para você falar a sua opinião na área de comentários. Eu vou ativar esse assunto lá na nossa comunidade para todo mundo poder interagir e também deixar outras opiniões e outros comentários mais aprofundados, que às vezes aqui
dentro do YouTube não é possível. Então vai lá, participa aqui, você entra na conversa também, se torna assinante premium e aí você pode me pedir conteúdos e aí eu gravo conteúdos exclusivos para você e para outros assinantes premiums também. Tá certo? Ó, tá aí a minha opinião sobre não gravar conteúdos. Não serve para todo mundo. Tem gente que isso aqui não vai funcionar. Mas em outras situações, dependendo do que você deseja conversar com seu público, pode ser uma ótima alternativa. Tem funcionado muito bem para mim e tem funcionado para muitos canais, praticamente conteúdo integral. Então depende do tipo de conteúdo que você tem. Faz aí uma pesquisa, você vai encontrar outros criadores dentro do seu nicho fazendo esse tipo de coisa. Eu vou deixar outras sugestões de vídeo aqui na tela, links e referências aqui embaixo na descrição. Tenho certeza que você já clicou no botão de inscrever-se. Eu espero você. Até a próxima.